O tornado que varreu o Algarve há precisamente uma semana foi o mais intenso desde que há registros em Portugal. Em Lagoa e Silves, os ventos atingiram os 260 km por hora, uma intensidade só equiparável ao tornado que atingiu Tomar em 2010. Apesar dos estragos e dos feridos graves, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, antigo Instituto de Meteorologia, não emitiu qualquer aviso de tornado, simplesmente porque Portugal não tem instrumentos que permitam detectar estes fenómenos. É o próprio presidente do Instituto que o reconhece em entrevista ao 6 às 9. No entanto, um grupo de meteorologistas amadores conseguiu aperceber-se das alterações meteorológicas graves e partilhou-as na internet. Teriam chegado para evitar tantos estragos humanos e materiais? Ninguém se atreve a dizer com rigor, mas a verdade é que o responsável máximo pela meteorologia tornou-se já no primeiro a admitir que é preciso mudar os protocolos de comunicação com a Proteção Civil e recolher estes contributos da sociedade que podem ser decisivos. Foi nesta altura que se deixou ver o maior tornado em intensidade jamais registado em Portugal, apenas equiparado ao que se lançou sobre o Tomar em 2010. Olha! Tornado! Epa! Saem todos daqui. O tornado de Silves, como já é conhecido, haveria de ganhar velocidade até aos 260 km por hora e provocar danos até São Marcos da Serra, numa extensão de 31 km. Ouve-se falar em sorte porque o balanço de vítimas podia ter sido terrível, mas também se ouve falar num tornado que pode abrir portas à integração de uma rede de meteorologistas amadores no sistema do Instituto do Mar e da Atmosfera de previsão e detecção de fenómenos extremos em Portugal. Quantos mais olhos, melhor, sobretudo se estiverem próximos da tempestade, porque não existem nesta altura instrumentos capazes de prever eventos extremos como tornados. Um fenómeno raro, mas que em apenas um dia se fez sentir no Algarve 2 vezes, quase à mesma hora, em sítios muito próximos. No dia anterior, já muitos dedos ganhavam velocidade em cima de teclados para traduzir em palavras as imagens que permitiam fazer leituras da atmosfera. 1 ou 2 dias antes, quando se consegue ter uma previsão mais fiável do que vai acontecer, começamos a acompanhar mais assiduamente o fórum e estar sempre em cima tanto depois das ferramentas existentes, ao nível do radar do Instituto de Meteorologia e das imagens de satélite, para irmos acompanhando quase em tempo real do que está prestes a acontecer. Com a manhã do dia 16, a instabilidade continuou a crescer e a deixar ao mesmo tempo nervosos e entusiasmados os membros do Fórum Meteo-PT. Adivinhavam chuva intensa e trovoada, condições propícias a eventos mais severos. São fenómenos também muito imprevisíveis, portanto acaba por ser um desafio tentarmos saber e acompanhar o que é que vai acontecer. O tornado entrou terra adentro na zona do Carvoeiro à 1h10. Chegou a Lagoa em 20 minutos e depois seguiu viagem a uma velocidade de 55 km por hora em direção a Silves. Aí percorreu 6 km em 10 minutos. Já na baixa da cidade, atingiu a velocidade máxima de rotação, 260 km por hora. Paulo Pinto coordena a equipa responsável pelo relatório oficial do Instituto do Mar e da Atmosfera. Pela avaliação dos estragos, ficou a conhecer melhor o tornado e classificou-o como um F3 na escala clássica de Fujita. Existem 7 níveis, do F0, sem danos, ao F6, o mais grave, com danos impensáveis. Os meteorologistas amadores também elaboraram gráficos onde estabelecem o percurso do tornado desde que entra em terra até chegar a Silves e atribuem a mesma classificação. Temos aqui este posto de alta tensão, que segundo essa escala, eles dizem que para este tipo de torres metálicas colapsadas, portanto, o intervalo de vento andará à volta dos 186 km por hora, limite inferior, até os 265, limite superior. O Instituto da Atmosfera manteve o aviso amarelo até à passagem do tornado por Silves, altura em que alterou o nível para laranja, por precipitação. A questão foi imediatamente levantada no fórum. Não deveria ter existido um agravamento de aviso mais cedo? Não teria dado tempo para a Proteção Civil reagir e tomar medidas que escudassem a população? Já contactámos as entidades que colaboram connosco para fazermos esse processo de análise exaustiva dos procedimentos. E no meu ponto de vista, que é ainda preliminar, obviamente, é que
que estamos numa situação em que é necessário trabalharmos de forma um pouco diferente. Eu diria, pelo menos, que provavelmente temos que ter novos protocolos que envolvam aquilo que se chama condições de tempo severo. É um pouco a nossa ideia à partida e que iremos discutir com todos os parceiros. Portanto, não estamos numa situação em que o fenómeno tenha sido completamente despercebido dos nossos técnicos, isso não é verdade. Estamos numa situação em que não temos completamente estabelecido como é que esta comunicação deve ser feita. Como é que uma pessoa que observa um tornado no mar a 15 km daquele sítio, mesmo que fale com o meteorologista, como é que o meteorologista tem a certeza que o tornado, que é, digamos, um vórtice, que tem um rastro, em termos de largura, da ordem dos 150 a 200 metros, como é que o meteorologista, mesmo com um bom meio de orientação geográfica, sabe que o tornado vai passar numa determinada zona? A questão é saber se, mesmo com tudo isso a funcionar bem, eu teria tempo útil, estamos a falar de poucos minutos. E o presidente do Instituto lembra que não é possível prever tornados, porque se trata de um evento extremo que ocorre numa escala muito pequena, que foge aos meios de medição. Fazem falta radares autotransportados que se aproximem a poucos quilómetros das tempestades para fazer outro tipo de leituras mais precisas, como acontece nos Estados Unidos. Miguel Miranda espera ter em breve uma cobertura do país com os chamados radares Doppler, que medem a intensidade do vento e permitem aumentar a capacidade de intervenção, mas ainda assim reconhece que existirão sempre dificuldades. O alerta precoce não resolve o problema, mas permite às autoridades e às entidades que gerem ou os recursos, às infraestruturas críticas, ou às autarquias, terem capacidade de iniciar procedimentos que para eles sejam importantes. Mesmo nos Estados Unidos, a utilização, digamos, de esse tipo de equipamentos, estou a falar agora dos radares autotransportados, permite, de facto, identificar as assinaturas, mas a taxa de falsos alarmes dessas assinaturas, isto é, a relação entre o número de eventos, digamos, que eu digo que vão acontecer e aqueles que realmente acontecem, ronda os 75%, ou seja, há 70, em cada 100 casos, 75 são falsos. O novo responsável pelo Instituto do Mar e da Atmosfera garante que nada vai ficar igual depois do tornado de Silves e admite que as redes de meteorologistas amadores podem vir a ser levadas mais a sério, já que funcionam como olheiros locais com estações próprias. A interação entre nós e os cidadãos é um trabalho que vamos começar a fazer de uma forma sistemática, que vai passar não só pelo desenvolvimento de aplicações em smartphone, como vai passar também pela formalização da colaboração dos meteorologistas amadores, que felizmente há imensos no território, com o Instituto. Podemos montar muitos outros sistemas para os cidadãos diretamente, que sejam relevantes para eles, independentemente do erro que nós podemos ter ou não ter nessa determinação. E sem saber os riscos que corria, Gui, de 18 anos, levou ao extremo a ideia de cidadão participativo ao conseguir o que até agora, tanto quanto se sabe, ninguém conseguiu em Portugal. Na Baixa de Silves, de uma das janelas do apartamento onde mora, gravou praticamente toda a passagem do centro do tornado a destruir o campo do Silves Futebol Clube. Se eu senti medo foi mais por causa do meu pai, que estava a trabalhar nos bombeiros na altura, e os bombeiros estão em obras e não sabia se as estruturas estavam resistentes. O vídeo mostra a violência do tornado na sua essência. Tem corrido o mundo nas redes sociais e até foi agarrado pelo famoso meteorologista norte-americano Reed Timmer, um caçador de tornados, que elogia as imagens por poderem servir a ciência ao mostrar tanto sobre o comportamento do fenómeno. Sabendo que, digamos que é um marco científico aqui na zona de Silves, sinto-me contente por isso. O tornado de Silves ainda seguiu para São Marcos da Serra, ao mesmo tempo que, ao largo de Lagos, era visto outro tornado. Também entrou pela terra, desta vez na zona de Alvor, mas muito menos intenso, fez muito menos estragos. De um e de outro tornado, continuam a aparecer vídeos amadores nas redes sociais. Uns, mais do que outros, podem contribuir para saber mais sobre o comportamento da atmosfera, porque a meteorologia ainda não é uma ciência exata, mas pode vir a ser.